Glória a Deus. A santíssima paz e a graça ao Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos os amados, queridos irmãos e irmãs, nesse Amém. grande ajuntamento de comunhão, de compartilha, que todos sejam bem-vindos, que Deus abençoe, que sirva de grande edificação para nossas almas esse ajuntamento. É uma grande honra poder estar junto com os irmãos, compartilhar dos frutos do Espírito que se transbordará sobre cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Desde já, eu agradeço pela valentia, pela disposição, pelo prazer, Amém. pela alegria. Amém. Nós conversamos hoje quase o dia inteiro, mas agradeço a Deus, que Deus possa enviar mais valente no nosso meio. O importante é que o reino de Deus seja anunciado. E nós queremos saber mais do irmão. O irmão Amém. é de que cidade, qual comum, quanto tempo de batizado. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Então, irmão Júnior, por graça e misericórdia de Deus, eu resido aqui em São Paulo, né, na região do ABC. A localidade da minha cidade é em Mauá. Por misericórdia, a minha comum congregação é no Jardim Araci, em Mauá. Resido aqui desde a minha infância. Por misericórdia, a obra de Deus da minha família começou a semente dos frutos do Espírito através da graça em 1939. Então, Deus permitiu que, desde a minha infância, meus passos caminham na casa do Senhor. E dentro dessa caminhada, permitiu que, aos 12 anos, Ele me chamou às águas do Santo Batismo. Eu obedeci o concerto, junto à Irmandade da nossa comum congregação, diversos amigos meus da infância, adentramos na orquestra com 12 anos. Por misericórdia, aos 15, teve sobre mim um selo de batismo do Espírito Santo. Aos 23, preparou meu casamento. Aos 25, permitiu que veio sobre a minha casa uma grande bênção, agraciando meu lar e a minha filha, dando a nós uma linda menina, abençoando a nossa casa com paz e alegria, onde desfrutamos do amor, da graça e da dispensação do Espírito Santo sobre nós. Por misericórdia, sou músico, oficializado, toco nas casas do Senhor desde criança, e hoje estou aqui com os irmãos para compartilhar uma grande alegria de estar no meu coração, que é aquilo que Ele pôs no meu coração, anunciar boas novas de salvação e contribuir para a expansão do reino. É verdade. Glória a Deus. Então, irmão, o povo aqui, irmão, o povo aqui é sedento. Aqui o povo fica aqui, ó, no chat, a gente quer, prega, irmão, Senhor, toma o teu servo, usa dele, Senhor. Glória irmão, a Deus. Fica à vontade, irmão. Agora são 8h14. Eu normalmente vai até umas 10 horas, mas o povo fica falando na live aqui. Não, continua, fica falando no chat, continua, mas o irmão faz aquilo que o Senhor colocar no coração do irmão, se for tocar um hino, contar a obra, o que Deus colocar no coração do irmão, o irmão serve a Deus, tá bom? Sinta-se em casa. Louvado seja Deus. Senhor Jesus abençoe, irmão Júnior. Eu peço licença aos irmãos para compartilhar, né, daquilo que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Por misericórdia, irmãos, desde 1939, né, nossa família, ela foi alcançada pelo som do Evangelho, através da família da parte da minha mãe. E quando nós fomos inseridos dentro dessa Santa Comunhão, algo que sempre me trouxe bastante virtude, bastante comunhão e acessibilidade àquilo que é divino e santo, é a canção. E tudo que fazer, nós temos que fazer em nome dele, para a honra e a glória dele. Que não seja nenhum de nós o anfitrião, o responsável, o centro da atenção, mas ele. Então, com um sentimento de gratidão, eu gostaria de compartilhar uma canção que irá trazer sobre nós a comunhão para podermos descortinar o que o Espírito Santo quiser trazer sobre nós nessa noite. Louvo e agradeço a Deus, porque todas as vezes quando eu toco, eu sinto um sentimento de gratidão muito grande me envolver. Então, onde você estiver nesse momento, liga a tua mente no céu, clame pelo sangue do Senhor Jesus, que a paz, que excede todo o entendimento, que provém do Pai das luzes, alcance teu coração. Chegou o dia de você cantar,
Chegou o dia de você sorrir. Chegou a hora de se alegrar. Chegou a hora de Deus te exaltar. A promessa que Ele fez na sua vida, Ele vai cumprir. E a guerra que você está passando, ela vai sumir. Você pensava que Deus não está olhando para você, mas hoje Ele trouxe você aqui, foi para dizer que chegou o dia de você cantar. Chegou o tempo de você sorrir. Chegou a hora de se alegrar. Chegou o tempo de Deus te exaltar. Pois não, você não vai mais chorar, dizendo que essa dor não vai te deixar. Não, e você não dirá que na sua vida Deus não está. Prostrado de joelhos, suas lágrimas caíram no chão, pedindo a Deus a sua consolação, pois o vento que passou deixou em ti marcas no coração. Você pediu ao Senhor a sua libertação, e dentro dessa live Deus marcou o encontro com você. E através dessa canção mandou te dizer: não, não vai mais chorar, dizendo que a dor não vai te deixar. Não, e você não dirá que na sua vida Deus não está. Você nasceu para louvar, começa a glorificar. Te trouxe aqui para te consolar. Eu sou o teu amigo, sou leão da tribo de Judá. O inferno vai se calar, a exaltação que é tua eu vou te dar. Eu sou Deus, sou também seu amigo, o inferno vai te respeitar. Quem tem glória pode dar. Nós nascemos para adorar, do jeito que tá não vai ficar. A unção do céu vai te ouvir parar. O mal vai se calar, alguma coisa vai se transformar. O que levantou vai cair por você passar. Eu sou Deus, vou começar a operar. Eu percebo que o tempo está passando e você quer vencer. E tem Deus a confiança, e o milagre vai acontecer. E você ouviu tantas promessas em que Deus em sua vida te concedeu, mas você vive aguardando aqui na terra, esperando
a promessa em você cumprir, saiba que ela virá. Virá como uma luz, brilhando no céu, vai vir na mão dos anjos pra te ajudar. Se faltar água no mar, se o sol não quiser brilhar, mesmo assim Cristo vai te ajudar, e o inferno vai ter que calar. Olha pra si, os anjos são assim, é eles que estão vindo pra te ajudar. Tem coisa nova pra se entregar, do jeito que tá não vai ficar. O leão é nosso amigo, ele é da tribo de Judá. Se tem louvor, começa a dar, se tem gratidão, vai me entregar. Essa live vai te abraçar, um grande amor vai te manifestar. Eu tenho glória pra te dar, é um prazer enorme estar dentro dessa live, em comunhão, cantar também, orar e pregar. Louvado seja Deus, irmão Júnior. Que alegria. Que comunhão. Estou feliz, irmão, contente e alegre, porque cantando essas canções, eu senti uma efusão do Espírito me envolver. E por esse santo momento, eu sinto de compartilhar com os irmãos como foi a minha iniciação de conversão em Cristo. Porque, irmão Júnior, nós que somos nascidos e criados por misericórdia dentro da religião, a instituição evangélica, do um berço, que todos são congregados, que defende uma fé, uma doutrina, carecemos de ser evangelizados. Porque nós somos, assim, convencidos dentro desse ambiente santo que nós estamos. Crescemos, mas nós não passamos pela didática do ensino do evangelho. O que é evangelho? Boas novas. O que é evangelizar? Transmitir as boas novas, a doutrina de Cristo. Enquanto, irmão Júnior, nós não alcançarmos o verdadeiro encontro com Cristo, a semente daquilo que está em nós não desaflora, não desenvolve. Nós não alcançamos a expansão. Então, por misericórdia, eu vivi isso na minha infância. E eu era, irmão, crente por causa da fé da minha mãe, por causa da fé do meu pai. Eles iam para a igreja, eu ia desde criança e continuei indo. Mas não tive encontro, não tinha temor, não tinha fé, não tinha reverência, não tinha crença, não tinha entendimento. Porém, minha mãe era a coluna e nós parede. Mas sempre Cristo vai adentrar no caminho da vida daquele em que ele chamou para uma transformação no momento oportuno. E por graça e misericórdia, minha mãe foi acometida de umas células malignas e se transformou em câncer. Ela teve que fazer mastectomia, a retirada do seio esquerdo, tirou tecidos da barriga, reconstruiu o seio, fez novamente, passou por químio, passou por rádio. Eu, criança, na minha infância, na minha adolescência, junto às minhas irmãs, começamos a frequentar o hospital da clínica, o hospital do câncer, acompanhar todo o sofrimento da patologia daquele que está passando por essa enfermidade. E isso foi trazendo em nós uma erosão de fé, porque nós acreditávamos que Deus ia restabelecer a saúde da minha mãe. Nós acreditávamos que Deus ia curar minha mãe. Minha mãe é uma pessoa tão crente, tão temente. Deus não ia permitir que ela ia passar por essa enfermidade. Deus ia permitir que ela ia passar por isso, Deus ia curar ela, ia passar por isso, e nós ia ser edificados por isso, ia ser um milagre para contar. Mas sempre assim, irmãos. Cristo, ele não mexe na parede. Porque se mexer na parede, ela cai. Ele mexe nas colunas para reestruturar as paredes. Glória ao nome do Senhor. E a coluna não vai blasfemar, a coluna não vai errar, a coluna não vai negar, a coluna não vai rejeitar. Pelo contrário, aquele que tem o verdadeiro encontro genuíno com Cristo,
ele segura com as duas mãos no cálice e pede dignidade. Senhor, me dá dignidade para me tomar o cálice inteiro, sem reclamar, sem refutar e sem negar o processo que ele está passando. Porque para aquele que encontrou Cristo de verdade, tudo contribui para o bem dele. Glória ao nome do Senhor. Então, com 44 anos de idade, minha mãe alcançou o ápice daquela enfermidade. E por misericórdia, Deus permitiu que deu metástases na coluna. Ela passou por químio, rádio novamente. E depois disso, se estalhou aquelas células. E aí deu metástases no cerebelo. Ela fez a cirurgia, cortou a parte traseira, fez a raspagem, a retirada daquilo. E nós, congregados a determinada congregação, Deus tomou o irmão, ela levantou para agradecer que estava se restabelecendo a saúde dela. E os médicos tinham dado 85% de melhora. E ela levantou para agradecer a Deus e disse essas palavras. Eu agradeço a Deus que eu estou bem recuperada. Já tenho um diagnóstico de 85% de melhora. Rogo que os irmãos orem a Deus para que o Senhor complete a obra. A hora que ela sentou no banco, Deus tomou o ancião na presidência e disse, irmandade, enquanto essa irmã estava testemunhando, Deus me pôs sentimento. E falou para mim, através do Espírito Santo, que essa irmã vai passar de 100%. Nós ficamos felizes, cheios de alegria. A virtude tomou conta da igreja. Mas quando nós voltamos para casa, minha mãe olhou para nós e disse, olha, filho, hoje Deus vai levar dentro do coração de vocês uma semente de verdade. A hora em que Deus tomou o servo de Deus e disse que eu iria passar de 100%, Deus falou para mim, através do Espírito Santo, que eu realmente vou ser retirado da terra. Ele vai me levar. Nós olhamos aquilo, irmão, gerou um colapso, uma contradição. Falei, não, mãe, não tem como. Deus disse que a senhora ia passar de 100% na boca do irmão. E aí ela disse, é por isso mesmo que Deus vai me levar. Ele disse que no mundo tereis aflição. Eu venci, vós vencereis também. E não tem como passar de 100%, filho, na terra. Acima do 100%, só desfrutando com ele no reino da glória. Glória ao nome do Senhor. 44 anos de idade, irmão Júnior. Ela, com a fé genuína e íntegra perante Cristo, olhou para cada um de nós, impôs a mão e dispensou o que cada um precisava dentro da comunhão que estava nela. E eu senti, irmão, naquele momento, como se fosse um colapso. Eu não aceitei, um sentimento de revolta me tomou, porque eu via, meu Deus, a gente está acostumado a ver ser penalizado quem não tem temor, quem não tem crença, quem não é consagrado, quem não ama. Mas por que minha mãe que ama, que nos edifica na fé, que nos traz conselho, que nos traz doutrina, que tem um caráter honesto, que é digna, que tem uma honra, um caráter, uma dignidade, um valor para nós tão essencial, uma mulher tão temente, amável na rua, no meio dos parentes, no meio da irmandade, um testemunho íntegro. Por que tu vai permitir isso? Irmãos, após aquela palavra, 30 dias, por misericórdia, minha mãe foi internada, porque deu derrame de pleura, deu água no pulmão, e o dreno dela começou a vazar, após a cirurgia que ela fez do cerebelo. E nesse derrame de pleura, ela foi internada. E meu pai foi junto a ela e eu, devido ao tratamento, ela estava flácida, a carne, os músculos, os nervos, desplaca dos ossos. Nós tivemos que catar no lençol. Meu pai pegou de um lado, nas duas pontas de baixo, nas duas de cima para pegar nela, para pôr no carro, que ela não conseguia que colocasse a mão nela. Pegamos ela do carro, colocamos na maca, fizemos a internação dela, e ela disse, eu não volto mais com vida. Irmãos, eu não aceitei aquilo, porque eu cria que a minha fé ia fazer Deus reverter aquele quadro. E aí, meus irmãos, Deus permitiu que na segunda nós fomos internar ela, na terça minha irmã mais velha foi, a quarta minha outra irmã, na quinta minha outra irmã, e de sexta passava. Deus permitiu que a minha irmã mais velha estava lá internada junto a ela, os familiares, alguns presentes, foram visitar ela durante a semana. E Deus permitiu, meus irmãos, que na madrugada, eu deitado dentro da minha casa, eu deitava na sala, na cama hospitalar que a minha mãe estava deitada, quando estava em casa, eu senti como se fosse um vento gelado muito forte, entrando dentro da janela. E aquele vento se estendia como se fosse uma névoa branca, passou pelo meu leito, me trouxe uma frieza, irmão, um sentimento de medo, de pânico, um vazio. Entrou dentro do quarto das minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, mais velha que eu, sou o caçula, passou dentro do quarto, saiu do quarto, entrou dentro do quarto do meu pai. E quando voltou aquela névoa pela sala, que passou pelo telefone, na época tinha telefone fixo,
o telefone tocou. A minha irmã mais velha, do outro lado da linha, eu atendi por eu estar na sala. Ela disse: Charles, Deus acabou de levar nossa mãe. Os médicos viram a situação dela, para que ela não sofresse, já tinha dado falência múltipla nos órgãos. Eles colocaram alguma medicação para que ela descansasse em paz, sem sofrer, e Deus acabou de levar minha mãe. Passou essa informação para minhas demais irmãs. Foi como, irmão, se eu tivesse perdido o chão. E eu acreditava piamente que o Senhor ia reverter esse quadro, e Ele ia ressuscitar minha mãe. Agradeço a Deus, irmãos, que eu me troquei, coloquei meu terno da Santa Ceia. Minha mãe era costureira, fez uma roupa linda para tomar a Santa Ceia. Foi separada aquela roupa, o véuzinho novo dela. E nós fomos para o cemitério próximo à nossa casa. Ela, por estar internada lá no Hospital das Clínicas, quando viva, ela tinha um desejo muito grande de andar na Santana Quanto. E até isso, nesse detalhe, Deus honrou ela, que o corpo dela veio de lá de São Paulo até aqui em Mauá, na Santana Quanto da funerária. E quando eu vi o carro chegar, fúnebre, pegamos o carro, demos ajudado o rapaz para fazer a manobra, e quando ele abriu a tampa, que colocou o corpo da minha mãe no lugar onde ia ser velado, eu não vi a hora de olhar para ela. E quando eu olhei para ela, irmãos, minha mãe estava com um semblante como se ela estivesse repousando, dormindo em paz, serenamente. E eu criei fiamente que Deus ia ressuscitar minha mãe. Então eu não chorei, não derramei lágrimas, e fiz o propósito de ficar no pé do caixão até o momento que Deus ressuscitasse minha mãe. Então, todos que frequentaram aquele sepultamento e o velório, participaram, acompanhou. Quando as pessoas chegavam, eu contava a causa da enfermidade, o que aconteceu, o porquê que Deus permitiu que tudo aquilo estava passando, que Deus ia fazer uma grande obra. E nesse dia do velório da minha mãe, eu vi a minha esposa, que hoje é minha esposa, pela primeira vez. E quando ela estava entrando para ver o corpo da minha mãe, uma voz falou dentro de mim: a cura da alma dela está dentro de você, cuida dela enquanto viver. Eu confesso aos irmãos que eu amei minha esposa da primeira vez que eu vi ela. E o sentimento todinho que eu tinha pela minha mãe parece que foi transferido para minha esposa. E nós não tínhamos condição de se falar, porque nós não se conhecíamos. Eu vendo o corpo da minha mãe, acreditando que ia ter um milagre. Deus permitiu que passei a noite inteira ali. Na hora que foi dado a ordem para começar o serviço de vida de funeral, Deus permitiu, meus irmãos, que eu fiquei do lado. As minhas irmãs mais velhas são auxiliares, e uma delas estava separando o recitativo para poder dar para a continuidade dela, a continuação dela. E justamente nesse capítulo e livro, Deus deu a graça de ser revelada a palavra, Isaías, e deu uma palavra muito poderosa. E após acabar a palavra, a mulher do Planocel disse: só falta 15 minutos para nós podermos fechar a tampa do caixão. Como ela, durante a noite, começou a vazar um pouco, então foi fechado, só tinha janelinha para ver o corpo dela. E aí, meus irmãos, começou aquele pânico, aquele desgaste, aquele sentimento de vazio, e minhas irmãs chorando, minha outra irmã chorando, meu pai chorando, e eu firme, sustentado, porque eu acreditava que Deus ia ressuscitar minha mãe. Não derramei nenhuma lágrima, ajudei minhas irmãs, consolei um, consolei outro, e a hora que falou: nós vamos pregar agora e vamos levar o corpo, eu disse: nós não vamos levar no carrinho, nós vamos levar na mão, porque eu tinha medo de Deus ressuscitar minha mãe e eu não estar perto. Então, meus irmãos, nesse momento em que nós pegamos na alça do corpo da minha mãe, eu aprendi de Cristo que toda e qualquer dificuldade que nós passamos, no início do processo, tem muita gente te ajudando. No meio do processo, nosso irmão Júnior, muitos vão embora. Mas no final do processo, somente quem está passando em Cristo termina a conclusão dos fatos. Glória ao nome do Senhor. Então metade daquele povo não pôde ir, que amava ela, que não gostava de ir assistir os últimos momentos do corpo dela na terra, então não foi no funeral. Quando avisou que o corpo ia ser sepultado, metade não conseguiu acompanhar. E chegamos lá, eu confiado que Deus ia permitir, que ia ressuscitar minha mãe. Lembro como se fosse hoje, quadra 7,
Sepultura 66, a última do lado esquerdo. Acompanhamos o local. E quando chegamos no local, foi descido o corpo da minha mãe, foi colocado naquele jazido e rapidamente aqueles rapazes começaram a fazer o tamponamento. Terminaram de colocar todos aqueles tijolinhos, fizeram um pequeno reboco, chapiscaram a lateral e rebocaram. Quando eles subiram, um deles perguntou para mim, e aí, você gostou do serviço? Eu falei, Deus que abençoe vocês. Ela disse dessa forma, olha, o que ele era a sua? Eu falei, essa era minha mãe. Ele disse assim, meus pêsames. Eu perguntei o nome deles, um chamava Fabrício e outro Eliseu, e disse que Deus que abençoasse eles. E quando eu virei de lado, confiando que Deus ia ressuscitar minha mãe, porém minhas esperanças estavam assustadas, porque tinha acabado de ser revocado, eles subiram, eu virei de lado, meu pai não estava, minhas 3 irmãs não estavam, não tinha um amigo, nem um colega, nem um parente. Eu, com 15 anos de idade, fiquei sozinho, do lado da sepultura da minha mãe. Cada um, dentro daquele que sentia, foi ser consolado com aquilo que podia. E eu não tinha o que fazer. Quando eu olhei de lado, não tinha ninguém. A primeira pessoa que se prefigurou para mim foi a voz do mal. E os espíritos malignos se apossou de mim, uma voz demoníaca falou no meu ouvido. Tá vendo? O que adianta você ser crente? O que adianta você ir para a igreja? Você vai para a igreja desde criança e não sabe quando é que Deus fala com você ou não. Quantas pessoas que estavam na igreja, Deus apontou para ela, falou que ela ia passar de 100%, que ia libertar, que ia fazer o milagre, que essa enfermidade não era para a morte, que era para a honra e glória do nome dele. E agora? Aonde ficou a palavra? O que adianta? Ser batizado, músico, oficializado, vai na igreja desde criança. Você não entende quando é que Deus fala. Não existe Deus. Não existe palavra. Não existe pregação. É tudo da tua cabeça. Glória ao nome do Senhor. Irmão Júnior e irmãos, quando eu comecei a dar meus passos em direção à minha casa, um sentimento de revolta, uma neve negra escura, de rejeição e de traição me tomou. 2 quilômetros aproximadamente do cemitério até minha casa. E eu vinha andando de a pé. E cada passo que eu dava em direção à minha casa, uma revolta entrando dentro de mim. E quando eu cheguei dentro da minha casa, irmão, meu pai, minha irmã, minhas irmãs, todos olharam para mim, perguntaram onde eu estava, eu disse que estava vindo do cemitério. Eu cheguei em casa convicto que eu nunca mais ia tocar meu instrumento da igreja. Nunca mais ia congregar. Nunca mais ia orar. Nunca mais ia cantar o hino. Porque eu fui traído, a palavra de Deus mentiu para mim. Glória ao nome do Senhor. Então se percebe, irmão, que se ele não entra no caminho da dor, ele entra no caminho do amor. Mas tem uns que é só pelo caminho da dor. Custa o que custar, aconteça o que acontecer, todos aqueles que realmente são filhos, vai ter um encontro com o Pai. E para mim foi essa necessidade. Eu tive que perder a estrutura, eu tive que perder a base, eu tive que perder a coluna para me encontrar com o Pai. Eu só tinha apenas uma leve apresentação com o Pai, mas não tinha contato. E aí entrou o processo de revolta. Fiquei em casa, naquela mesma noite, minhas irmãs, meu pai foi congregar, 2 ficou, outra foi. Eu fiquei em casa, agradeço a Deus que eu prometi para mim que eu não ia mais. E nessas horas, irmão, realmente só manifesta quem realmente é amigo de coração e de alma. Amigo de dom, amigo de virtude, amigo de poder, amigo de casa cheia, amigo de banquete, amigo de churrasco, amigo de qualidades, amigo de coisas boas é fácil ter. Amigo de perda. Amigo de luto é difícil ter. E nesse momento, Deus permitiu que um dos meus amigos, Tiago, como músico oficializado junto, tivemos a infância junto, estudávamos junto, éramos instrutores da linha de música junto. Começou a namorar naqueles dias com uma irmã que mora no meado da rua da minha casa. E todo culto que o Tiago saía, ele passava no portão da minha casa e gritava: Paz Deus, Charles. Eu vou falar para você qual foi a palavra, o livro e o capítulo. Deus te abençoe. Falava, hoje a palavra foi tal livro, tal capítulo. Deus te abençoe, embora. No portão, sem me saudar, sem me abraçar e sem falar nada. Falou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. No 7º dia, eu senti, só de ele falar o livro e o capítulo, a voz de Deus falar comigo pela primeira vez. Glória ao nome do Senhor.
Você está questionando que eu falei com você, que eu menti para você, que a palavra não cumpriu? Agora eu te pergunto, quem eu sou? O que é que você acredita? Porque você pode cobrar, mas você tem que saber que você tem seu direito para ter seus deveres. Você tem direito de questionar, mas você sabe quem eu sou? A sua fé está fundamentada no quê? Glória ao nome do Senhor. Você crê no quê? Você acredita no quê? Você defende o quê? E eu confesso, irmãos, que até aquela data nunca tinha lido a Bíblia inteira. Ouvi os tópicos de ensinamento e os pontos de doutrina que uma vez foi dado aos santos na contracapa do inário, na igreja no dia do batismo. Sabe esse sentimento de descompromisso? É o que eu vivi. E quando eu senti essa voz do Espírito Santo falar comigo, eu peguei o inário. E quando eu li lá, pontos de doutrina da fé que uma vez foi dado aos santos, eu comecei a ler o primeiro. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como infalível palavra de Deus, contendo nela. Aí mexeu comigo. Os assuntos para a fé e a conduta. Então eu percebi, peraí, se a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, eu se digo crente, e nós cremos na inteira Bíblia, eu nunca nem li a Bíblia, quer dizer que eu não entendo a palavra de Deus. Eu não creio na palavra de Deus, que eu nunca nem li inteira. Abre Salmos, é 23. Fala Apocalipse, é 7. Abre Jó, é 6, capítulo 8. Abre Salmos 121. Os mesmos livros. Davi lutou com Golias. Pedro andou sobre as águas. Todos, Daniel na cova do leão. Só os mesmos jargão, mesmos livros, mesmos capítulos, mesmos temas, e a gente vai vivendo de tabela de tudo isso. Aí eu fui confrontado. Eu estou querendo reivindicar algo que nem eu tenho solidificação nisso. Glória ao nome do Senhor. Então eu vou me permitir ler. Era mês de junho. Eu de férias da escola, subi em cima da laje, irmão, e comecei a ler a Bíblia com fome e sede de justiça. A Bíblia tem 66 livros. Deus me deu a graça de ler a Bíblia inteira, irmão. Inteira. De Gênesis a Apocalipse. Em 15 dias. Quando eu terminei de ler a Bíblia inteira, quando eu cheguei em 22 de Apocalipse, eu já nem entendi o que eu tinha lido no início dos evangelhos. Então eu desci numa vendinha chamada Coelhos, próximo da minha casa, comprei um caderno de 20 matérias e comecei a ler pela segunda vez. E tudo que eu lia, o que eu entendia, eu escrevia. E eu guardei aquela escrita até 22 de Apocalipse. Quando eu cheguei em 22 de Apocalipse, a compreensão do que eu tinha lido pela primeira vez, ela tinha se expandido, meu irmão. E parecia que o que eu entendi ressaltava com mais profundidade. Eu falei, eu estou ficando doido. Porque eu não li isso daquela vez. Parece que aumentou, as palavras mudou, alterou o assunto. Vou ler novamente com o passado. Gastei mais um mês e 15 dias. Já ia se completar 3 meses que Deus tinha recolhido minha mãe. E quando eu cheguei em 22 de Apocalipse, pela terceira vez, a voz que nós vamos ouvir ainda hoje, dentro desse ajuntamento, falou no meu sentimento. Agora você está preparado para orar. Porque eu, Deus, não falo com o coração revoltado. Glória ao nome do Senhor. Meu pai tinha ido viajar na construção com alguns irmãos. Como eu dormia na sala, eu tinha uma cama dentro do quarto do meu pai. Eu afastei a cama, empurrei o guarda-roupa na direção da porta, coloquei a cama entre o guarda-roupa e a porta, peguei 2 vangas de enxada, cortei o cabo e coloquei na janela travando. Só consegui entrar no quarto se estourasse. Prostrei o joelho no chão e fiz um propósito. Eu só saio daqui quando Deus falar para mim o porquê recolheu minha mãe. Agradeço a Deus, irmãos, que eu fiz o propósito e falei para alguns. Se eu ficar aqui um dia, vocês não me chamam. Se eu ficar aqui uma semana, vocês não me chamam. Se eu ficar aqui um mês, vocês não me chamam. Eu vou buscar o porquê Deus recolheu minha mãe. 3 meses se passaram que Deus tinha recolhido ela e eu não tinha derramado uma lágrima ainda. Mas a hora, meu irmão,
que eu prostrei o joelho no chão, em nome do Senhor Jesus, toda a lágrima que eu não tinha derramado até aquele momento, ela começou a se esvair de mim. E eu só chorava, eu só chorava. Eu comecei a chorar, eu não tinha palavra de oração. E de repente, meu irmão, passou um dia, 12 horas, 24 horas, 36 horas, 48 horas, 3 dias, Deus me deu a graça de ficar de joelho. Eu já não tinha mais força. Deitado no quarto chorando, minhas entranhas dentro. De repente, a comunhão que vai nos envolver aqui, ela pegou eu dentro do quarto. O teto do quarto, aonde eu estava, abriu. E eu vi uma mão descer, os 5 dedos e o antebraço. Glória ao nome do Senhor. A mão desceu bem devagarzinho, pôs dentro da minha cabeça. Eu vi minha alma saindo de dentro de mim. E eu fui subindo por cima das paredes. Atravessei as paredes, atravessei o teto, eu vi a caixa d'água, a fiação elétrica, e aquela mão foi me teletransportando de volta lá no cemitério. Subi a rua do Falco, desci, saí em frente do cemitério Santa Lídia, e entrei novamente dentro da sala, aonde foi o velório da minha mãe. Glória ao nome do Senhor. A hora que a mão me colocou ali, eu olhei para o corpo dela, foi feita uma pergunta. Qual foi o dia que você viu sua mãe com esse semblante? A hora que eu olhei da minha mãe, o corpo dela estava deitado, ela com um semblante sereno, de paz, de alegria, de contentamento, como se estivesse dormindo. A minha casa, irmão, era uma casa de tortura, uma casa de tribulação, todo mundo batizado, todos nós crentes, mas não tinha união, não tinha paz, não tinha comunhão. Era difícil o assunto de harmonia na nossa casa. Sempre um dissabor, sempre uma guerra, sempre uma tristeza. Então era difícil ver minha mãe com aquele semblante. Eu respondi para aquela voz. Eu nunca vi minha mãe com esse semblante. A voz falou comigo pela segunda vez. Você já brincou de cabo de força? Eu falei, já brinquei. Como que funciona? Eu falei, é feita a demarcação. Um grupo puxa para um lado, outro grupo puxa para o outro. Quem ultrapassar a marca perde, quem puxou ganha. A voz falou pela terceira vez. Então, a partir de hoje, nunca mais questiona a morte da tua mãe. Porque vocês, filhos, amigos, colegas e parentes, estavam de um lado da corda. E eu, Deus, estava do outro. Glória ao nome do Senhor. Quem puxou sua mãe não foi a morte. Não foi minha palavra que não cumpriu. Mas foi eu que queria ela para mim. Porque tudo que está bom na terra eu quero para mim. A sua mãe era rosa do meu jardim. Ela não morreu. Ela está viva aqui comigo. Se você for crente na fé que ela foi, no temor que ela teve, na santidade que ela buscou e me buscar, eu mostro ela viva para você aí na terra. Pode ter certeza, pela comunhão que nos envolve, hoje Deus vai desatar os ferrolhos e os cadeados que impedem de você sentir a presença dele no teu coração. Glória a Deus. As amarras de incredulidade, as dúvidas, os porquês, os empecilhos que faz você desconectar da fonte chamada Jesus Cristo, no teu glória, está sendo desatada agora. A aliança, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Agradeço a Deus, meus irmãos, que eu senti consolado em espírito. Aquela mão me trouxe de volta dentro de mim. E a hora que eu entrei dentro de mim, eu me senti convertido. A primeira vez que realmente eu senti o Espírito de Deus falar comigo. Sem intermediário, sem ouvir da boca de alguém, contato direto com a fonte. Eu voltei na versão melhorada. Tomado, orando, congregando, viajando, ajuntamento, visita para enfermo, aula de música, batismo, santa ceia, construção. Aonde tinha algum ajuntamento, eu estava junto. Porque eu queria alcançar a estrutura da minha mãe para ver ela de volta, para saber se realmente o que Deus pregou para mim era verdade. Nesse intermédio, transbordou poder, virtude e glória. Deus permitiu 15, 16, 17, 18, 19, 20, tudo que eu não tinha congregado de domingo a domingo. Aonde falava que tinha algum ajuntamento, eu estava. Com fome e sede de justiça. É de a pé, de anda, de cavalo, de bicicleta. Aonde tinha ajuntamento, eu estava. Com a boca aberta, dando glória para esse Deus. Glória a Deus. 23 anos, minha despedida. Nossa reunião de jovens. Por graça e misericórdia de Deus, nosso irmão Isaías, cooperador de jovens da minha comum congregação, atendi aquela santa reunião. Por misericórdia, minha esposa, ninguém da casa dela estava congregado conosco. Ela, a única que Deus tinha chamado da casa dela, junto ao nosso irmão, testemunho de casamento, a esposa foi buscar ela e trouxe para a nossa comum para despedida. Eu, por misericórdia, músico oficializado, nosso irmão cooperador disse: irmãos, eu esqueci que hoje era despedida do Charles, senão nós tinha pedido para ele atender essa última reunião. Mas vamos ficar na comunhão, que hoje vai ter uma festa aqui.
Ficamos felizes e contentes. Na hora da despedida, levantei, junto à minha esposa. Deus dê graça da despedida da mocidade, eu também. E quando eu saí do microfone, irmão, que eu olhei para o meu auxiliar de jovens, nosso irmão, até hoje, é auxiliar na minha comum congregação, Deus me revelou a palavra, irmão. Salmos 35. Falei, não tem como, senhor, levantar para pregar a palavra na minha despedida. Eu estou casando sem casa. Meus móveis embalados dentro da casa da minha mãe e outra parte embalada da casa da minha sogra. Tu falou que era para mim fazer o que está no meu alcance, que o resto tu ia fazer. Meu pai não está aqui. Minhas irmãs não estão aqui. Ninguém da família da minha sogra, da minha esposa, é crente para poder participar. Minha sogra não está aqui. O que adianta eu levantar para pregar? Quem vai assistir minha vitória? Que graça vai ter eu levantar e pregar a palavra? Ninguém da minha vida, que faz parte da minha família, está envolvido. Irmãos, Deus permitiu que na hora da palavra, nosso irmão ofereceu para o auxiliar, ofereceu para o músico, ofereceu para mim. Mocidade, fica na comunhão, para Deus tomar o caminho e dar força para o nosso irmão Charles para ele levantar e pregar a palavra. Tudo porque, com 7 anos de idade, nosso primeiro cooperador de jovens, nossa comum congregação, irmão Zé Bernardino, fez um desafio no cu de jovens. As crianças tudo brincando, as crianças tudo correndo, conversando, aquela falta de comunhão por causa do restativo. Na hora da palavra ele falou assim, ó, quem de vocês quer ser pregador da palavra? 11 meninos levantou a mão. Só que é o seguinte, para ser pregador da palavra tem que ter Bíblia, tem que ter inário, tem que andar de terno, de gravata e ficar em comunhão no cu de jovens. Quem de vocês está nessa comunhão? Desses 11 só tinha 3. 2 e mais eu. Minha mãe sempre mandou nós com traje de roupa, de terninho, de gravata e pastinha na mão. E desses 3, quem de vocês tem coragem de subir aqui em cima do púlpito para pegar a palavra? Aí eu já era tomado mesmo, eu já falei, irmão, eu vou subir na tribuna, fiz a leitura todo gaguejando, sem saber direito ler, e aí, quando eu terminei de ler, ele falou, e aí, Charles, Deus te revelou a palavra? Falei, não, Deus tinha revelado para ele um livro, um capítulo. Aí ele mandou ler e perguntou, e aí, você tem a revelação da palavra? Falei, não tem. Falei assim, então você não tinha. Passou as mãos nas 19 letras e pôs na minha cabeça. E disse, a partir de hoje, a revelação da palavra acompanha você. Glória ao nome do Senhor. Pai e mãe que está assistindo essa live, presta bem atenção. A maldição e a benção está na tua boca. Nunca amaldiçoa aquilo que Deus te deu. Porque a maldição tinha saído da terra a hora que Noé construiu a arca. Mas quando ele recobrou a consciência, após ter ficado embriagado do vinho, ele mesmo ressuscitou a maldição quando amaldiçoou o cão. Que da tua boca só haja prodígio, milagre, maravilha, glória, benção do teu filho, neto, bisneto, tataraneto. O que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Presta atenção no que você fala dentro da tua casa. Macataia, Jesus. Eu já sabia que eu carregava alguma coisa dentro de mim. Eu senti com 7 anos essa unção das 19 letras na minha cabeça. Eu fiquei na comunhão. Eu já estava com o assunto da palavra, o livro, capítulo 35 de Salmo. Era para me levantar e pregar. Eu pedi uma confirmação para o Espírito Santo. Senhor, se realmente é para me levantar e exortar a pregoar essa palavra, eu quero que tu toma o nosso irmão Isaías. Fala na boca dele algum assunto a respeito da minha mãe. Glória ao nome do Senhor. Agradeço a Deus, irmãos, que o céu trabalha com pergunta e resposta. Se tiver comunhão para perguntar e sustentar comunhão, na mesma frequência vem resposta. Antes de acabar essa live, até o último amém dessa reunião, tem edito de Deus chegando na tua vida aí. Eu vou responder os pontos de interrogação, eu vou tirar os pontos de exclamação, eu vou arrancar o ponto final e vou pôr reticência. Pai, Filho e Espírito Santo, a história continua, a máquina vai voltar a funcionar. Aliança, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Louve e agradeça a Deus, irmãos. Que Deus tomou nosso irmão, cooperador de jovens, expelido pelo Espírito Santo, envolvido numa comunhão santa. Ele, após alguns minutos, oferecendo para todos os moços, os auxiliar,
os irmãos porteiros, músicos. Ele foi tomado por uma comunhão, ficou todo vermelho. Se aproximou da tribuna e disse: igreja, Deus acabou de me dar uma revelação. E junto dessa revelação, uma visão. Não é a visão da palavra, nem a revelação da palavra. É uma visão para você, Charles. E uma revelação também para você. Glória ao nome do Senhor. Eu falo que eu tive visão ou revelação porque eu vi. E revelação porque eu interpretei e entendi o que eu vi. Glória ao nome do Senhor. Apontou para mim no banco, lá na orquestra, do lado dos baixos, e disse: irmão Charles, em visão Deus me levou num lugar e falou para mim que crente não morre, crente apenas dorme. Glória ao nome do Senhor. Nesse lugar que ele me levou, se chama Celeiro das Almas. Ele abriu a porta e fez eu adentrar. E dentro desse lugar, Deus falou para mim que a tua mãe está dormindo lá. Glória ao nome do Senhor. Mas você saber que é com você que ele está falando. E essa revelação vai resolver alguma coisa. Na tua vida agora, ele disse que está dando ordem para um ser celeste entrar nesse lugar, acordar tua mãe e fazê-la vir aqui nesse culto, assistir tua vitória. Aliança, Jesus. Eu estou sentindo comunhão aqui, irmão Júnior, para dizer para o inferno inteiro ouvir, custa o que custar, acontece o que acontecer, eu vou marcar a tua vida hoje. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, na comunhão e na virtude do poder que estamos sentindo aqui, em questão de segundo, o teto da minha comum congregação abriu. Aliança. A visão que estava nele tratou eu na hora. Eu vi 2 faixas de luz entrar dentro da igreja, irmão. E no meio das 19 letras pararam. A hora que ela se uniu, ela foi abrindo em forma de cortina. E encostou nas 2 paredes laterais da igreja. Naquele mesmo momento, desceu 2 seres celestes. Em forma de fogo, uma coluna transparente muito grande. Um parou do lado direito da parede, outro do lado esquerdo. A hora que eles aterrissaram o pé dentro da igreja, que eu olhei para cima, eles abaixou o rosto, eu comecei a desfalecer. Os ombros dele batiam no teto da igreja e o rosto ficou para cima do telhado. Glória ao nome do Senhor. A hora que eles abraçaram o rosto, a igreja inteira da Nasci subiu. Começou a resplandecer todo mundo e eu fui perdendo as forças no banco. Uma comunhão a virtude me envolveu. No meio das 19 letras, um tufão azul celeste começou a se formar. E vem formando, e vem formando. E no meio daquele tufão, com a mesma roupa que a minha mãe foi sepultada, com o véu que ela usou, com o semblante que ela tinha, ela apareceu dentro da minha comum congregação. Jesus. A virtude me envolveu. A comunhão pegou eu. A hora que eu olhei minha mãe, ela olhou para mim e sorriu. Deus me arrebatou no banco. Subi arrebatado, sentindo poder, virtude e glória e carregando o título de estrutura na mão. Custa o que custar, acontece o que acontecer. Fica sabendo, Satanás não vai roubar aonde não tem tesouro. Satanás não vai mexer aonde não tem joia preciosa. Se você parou, desanimou, entristeceu, está aflito, abatido, desconsolado, acredita, hoje eu vim te resgatar nessa live. Já vim quebrando o protocolo. E vou pegar na tua mão e te dizer, eu te escolhi. E nessa escolha que eu te fiz, não existe banco de reserva. Eu não te chamei para ser telespectador. Eu te chamei para atuar como meus discípulos e mensageiro. Em nome de Jesus, a efusão de espírito vai catar quem está acreditando agora. Aquilo que deixou de existir, que morreu, que acabou, que mingou, que secou pela fé, começa a transbordar agora pelo poder dessa comunhão. Aleluia. Você não nasceu para viver como vitimista. Chega de pessimismo. Só derrota, só tristeza, só angústia, só mágoa, só calúnia, só rancor, só depressão, só síndrome do pânico, só enfermidade, só desemprego, só miséria, só tristeza, só porta fechada. Glória ao nome do Senhor.
A hora que o Espírito Santo chega, ele descodifica qualquer segredo. E a primeira coisa que ele vai fazer hoje é colocar dentro de você arrependimento. Se arrepende por você ser fraco, se arrepende por você não ter comunhão, se arrepende por você não ter fé, e suplica nessa oração, nesse ajuntamento, nessa comunhão que nós estamos aqui, porque hoje eu vou potencializar o que é bom que está em você, e já parou agora. Do teu lado, uma caçamba de entulho. Tudo aquilo que está em você, que não foi eu que coloquei, abre a tua boca e glorifica agora, e vai pondo para fora. Glória a Deus. Aleluia. Chega Glória. de colocar Cristo menor que a tua situação. Chega de estragar o conceito que eu fiz com você. Chega de aceitar o que o inferno falou, que vale mais do que eu falei. Chega de fazer com que se colocar numa posição que não traga honra para o reino do céu e para a justiça. Os olhos dele procuram os fiéis na terra, para certificar que tudo isso que aconteceu era fruto do Espírito, quando desci do culto. 27 minutos de arrebatamento. Não sabia o tamanho da efusão que pegou eu no púlpito. Deus permitiu que uma das nossas irmãs da nossa comum, hoje da obra da piedade, ela veio dentro da igreja, me abraçou no corredor e disse: Charles, eu estava em casa fazendo um frango, preparando alimento de domingo para minha família, e bateu uma saudade tão grande da tua mãe. E a voz do Espírito Santo falou para mim: desce lá no Araci, você vai ver ela pela última vez, e na boca do filho dela eu vou alimentar a tua alma. Glória ao nome do Senhor. Provando que já está marcado. Eis que já é consumado todas as coisas. A diferença do Deus que você serve, do Deus que te chamou, para os deuses que existem, é que o Deus que você crê, ele cria o fim antes de criar o começo. Glória ao nome do Senhor. Já está tudo pronto na mão do futuro. Eu não vou fazer nada. Eu já fiz, já está pronto. Só falta você ter fé para receber. Sobe um pouquinho na comunhão, que eu vou entregar uma coisa que você já me pediu na tua mão. Alamacataia. Louvo e agradeço a Deus, meus irmãos. A partir dessa comunhão, eu percebi que realmente o que faltava em mim era o encontro com o Espírito Santo. Eu precisava de saber os caminhos do Evangelho. E aí, a simplicidade do Evangelho, ela não cabe dentro da religião, dos dogmas, de protocolo, de regra, não. Porque ele disse bem claro, a regra é só essa: ame o Pai sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. É o suficiente para você entrar. Amor, efusão de espírito, poder, comunhão e glória, haja no coração de quem está crendo agora. Amém. Paulo disse: a ninguém deveis nada no seu amor. Nós somos devedores do amor. O diabo também prega, irmão. O diabo também profetiza. Se possível, o diabo faz descer fogo do céu e enganará muitos escolhidos. Mas uma coisa que o diabo não faz é amar. Ele não consegue amar. Amar, Jesus. Se pregam muito, se falam muito, se prometem muito, se ajuntam muito, se elucidam muito, se emocionam muito, mas se amam um pouco. Vê quantos pares de sapatos você tem na sua casa. Qual foi o dia que você pegou algum, separou e doou para o órfão, ou pobre para a viúva? Qual é o dia que você vai no supermercado e separa daquilo que Deus te deu e você faz uma compra reserva? Chega na tua casa e ora: Senhor, me revela o endereço, o número e a casa de quem que tu quer que seja abençoada pela benção que tu me deu. Tiago escreveu: a verdadeira religião é atender órfão, pobre, viúva nas suas necessidades. Ele não disse quem bate, quem cura, quem fala língua, quem revela, quem fala nome, CPF, RG, quem constrói a igreja, quem toca, quem canta. Ele não disse isso. Glória a Deus. Quem atende, quem prega, quem batiza. Ele não disse que isso dá legalidade para a verdadeira religião santa e pura. Ele disse órfão, viúvo e pobre na sua necessidade. Qual foi o dia que você levantou cedo, foi em algum hospital de banco de sangue e anunciou para aquela pessoa que retira o sangue no banco de sangue: olha, eu sou homem de Deus, olha, eu sou mulher de Deus, meu sangue tem virtude, não tem ninguém aqui que pediu, mas eu vim trazer um pouco do meu sangue, que tem virtude para doar para quem precisa. Qual foi o dia que você teve misericórdia do órfão, da viúva
do pobre, do mendigo, daquele que passa no teu carro e pede uma moeda. Você não tem coragem de falar que nem Pedro. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Demônio da droga, sai de você. Fumo, sai de você. Tribulação, vai embora. Espírito da miséria, vai embora. Mandiga antiga de macumba, sai do teu caminho. Cadê a foto do porta-voz do reino do céu? Quem tem evangelho carrega isso, irmão. Quem tem evangelho, ele é aquecido no espírito. Porque a seara é grande, os obreiros é pouco. Quem tem evangelho não espera o título, não espera o encargo, não espera a ordem do homem. Ele já recebeu a ordem. Ide a todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Expulse o demônio. Cure enfermo e anuncie o reino do céu. Façei discípulos de todas as nações, povos, tribos e línguas. Aí o céu te pergunta: quantos discípulos você está fazendo? Para quem que você anunciou? Para quem que você está compartilhando a efusão da glória que eu te dei? Vários ajuntamentos hoje congregacionais. Só tem crente que frequenta lá. Mas crente o diabo também é. Cristo chamou nós para ser cristão. Seguidores dele. Carregadores da marca dele. Ele não disse: vós vencereis, porque eu vou ajudar. Ele disse assim, ó: eu venci e vós vencereis também. Ser cristão é ter símbolo de resistência. Não é o quanto você crente apanha, bater nos espíritos que prova que você é crente. É quando você aguentar apanhar, resistir e continuar com a boca aberta dando glória. Glória a Deus. Hoje está lotado de crente de evangelho mimimi. Evangelho coach, que promete as coisas, que dá as coisas e não fala a realidade de Cristo. Verdade, sim. Hoje, os crentes de religião só ama crente. Só fala com crente. No telefone dele só tem nome de quem tem dinheiro, de quem tem ministério, de quem tem encargo. Ele não tem mais condição de descer dentro de um beco, dentro da favela, e entrar no barraco de palpite e bater palma e dizer: você já ouviu boas novas de salvação? Cristo veio mudar a tua vida. Você aceita 1 minuto de comunhão comigo? E aí, quando vê, sábado de manhã, um povo batendo de porta em porta e entregar profetinha em revistinha, ainda reclama. O que você tem feito para contribuir com os números do chamado? Porque a tua ociosidade está retardando a vinda de Cristo. Se você começar a atuar e trabalhar, Cristo volta mais rápido, porque completa o número do chamado. E aí nós acostumou viver a vitimização. Ah, não tenho dom, irmão. Ah, eu não sei pregar, mas você não aprendeu. Você não tem dom de comer, mas você almoça, toma café e janta. Você não tem dom, mas você não esquece de... Você não sabia mexer no celular, hoje você virou hacker. Tudo que você faz, a hora que você traz para a sua realidade, com o exercício de continuidade, se torna prático, você aprende. Como que eu vou aprender a orar? Orando. Como você vai aprender a pregar? Pregando. Como você vai aprender a santificar? Se santificando. 17 de São João 17. Santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. A Bíblia só está na tua casa de enfeite. Você não lê a Bíblia Sagrada. Você só lê quando está na igreja. Mas aí, você lê e fala que não entende. É lógico que você não entende. Porque Jesus Cristo não mandou ler. Ele disse assim, ó: examinai as Escrituras, e delas obtereis salvação e vida eterna. O que significa examinar? Busca minuciosa por determinado assunto. Como que você vai buscar minuciosamente as Sagradas Letras, sendo que você nem ora para pedir para o Espírito Santo elucidar o teu entendimento para revelar o que está codificado naquilo que você está lendo? A oração é a chave micha para entrar no segredo das Sagradas Letras. E aí você está acostumado a outro ler e outro falar. Porque nós vimos o quê? A ascensão dos telespectadores. Eu vou assistir o culto. Eu não aceito, irmão Júnior, assistir culto. Eu aceito participar. Ou eu encho o culto de glória, ou eu toco, ou eu canto, ou eu testemunho, ou eu oro, ou eu prego, ou eu atendo. Alabacataia. Quem está vivo come, quem está vivo bebe, quem está vivo anda, quem está vivo movimenta.
em nome de Jesus. Parasitas que tomou a alma de quem não tem mais força, quem tem comunhão, dá mais um glória comigo agora. Glória. Eu estou entendendo como da tua casa, no teu lar, no teu coração, no teu emprego, na tua escola, faculdade, no teu estado, país, município, aonde você estiver, eu entrei e eu tenho a chave. O que eu abro, ninguém fecha, o que eu fecho, ninguém abre. Estou abrindo a porta do teu coração e vou fazer morada. Glória a Deus. Aleluia. E por te ver tornar. Chega de tudo que você fazer, você não tem êxito. Tudo que você fizer, você não tem continuidade. Chega de tudo que você fizer, você não conseguir enxergar Cristo te impulsionando para a vitória. Você já se convenceu da derrota. Você já se convenceu que você é fraco. Ah, Deus não me ama. Ah, Deus não quer mais eu. Ah, não tem mais jeito. Ah, cansei da igreja. Ah, porque os irmãos não fizeram isso. Ah, porque o ministério não fez aquilo. Presta bem atenção, quem te alistou foi eu. Eu disse que vós vencereis. Porque eu não coloquei espírito de timidez, mas de timidez, ousadia de espírito. Quem tem ousadia regaça a manga e vai para cima do diabo. E anuncia em voz alta. Custa o que custar, aconteça o que acontecer. Vai sanar, mas fica o dedo. Nós não vamos perecer. A nossa vida está escondida em Cristo. A morte não cata quem já morreu com Cristo. Glória a Deus. Aonde vai a mesma pregação? Ah, irmão, pandemia. Ah, coronavírus. Ah, o Omicron. Presta bem atenção. 24, 25 de Mateus explica. Quando veres rumor de guerra, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, peste, fome, nudez, ainda digo-vos que não é o fim. É o princípio de dores. Porque enquanto esse evangelho do reino não for anunciado em todas as nações, povos, tribos e língua, ele não voltará para nos buscar. Enquanto o homem do pecado, o ímpio, o anticristo, não assumir posse do controle da terra, ele não vai voltar. Quem falou para você que é o fim das coisas? Quem te disse? Ah, irmão, é o fim, sabe? Olha, fechou as igrejas, olha, irmão, as coisas estão acontecendo, olha o governo, olha as enfermidades. Quem falou para você que é o fim? Quem te disse? Nós ainda estamos entrando no princípio de dores. Porque nesse dia virá um dia de grande aflição, que muito apostatarão da fé. Apóstata, aquele que deixou de ser quem era. Quem muda é sinal que nunca foi verdadeiro. Não existe ex-irmão, não existe ex-crente, não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-marido, não existe ex-mulher. Existe alguém que nunca foi amigo, nunca foi pai, nunca foi irmão, nunca foi profeta, nunca foi cooperador, nunca foi diácono, nunca foi ancião. Só era a casca, não era a essência. Judas escreveu: era de nós. Estavam conosco, mas não faziam parte de nós. Era mancha nas nossas festas de castidade. Nuvem, sem chuva, apacentada por si mesmo. 1 Romanos avisa: homens irreconciliáveis, amantes de si mesmo, egoístas, detratores, desonrosos a pai e mãe. Quem fala que tem dom, quem fala que tem luz, quem fala que tem entendimento, vê se ele ama. Pergunta se ele ama a esposa dele. Pergunta se ele ama os filhos. Pergunta se ele ama a mãe, pai. Porque é fácil eu ser anjo aqui na live. Eu quero ver ser anjo aqui dentro da minha casa, com os meus familiares, com os meus vizinhos. É fácil. Eu chegar aqui, pregar, profetizar, anunciar, e todo mundo acreditar. Nossa, o irmão Charles é um grande homem de Deus. Tira esse miticídio da sua cabeça. Não existe um grande, nenhum grande homem de Deus, nem na Bíblia. O que existe é um grande Deus de homens fracos, errante e desobediente. É um grande Deus misericordioso. Os homens não mereciam, você não merecia. Era para você estar crucificado. E ele se crucificou no teu lugar.
Não tem grande homem, tem grande Deus, tem grande Cristo, tem grande Salvador, misericordioso, Salvador e Bispo, pastor da nossa alma. Abre a tua boca e glorifica para Ele. O que você fez para Ele é muito pouco. Ele te deu sol, te deu água, te deu comida, te deu bebida, te deu roupa, te deu calçado, te deu alimentação, te deu condição de estar nessa live. Aí Ele te pergunta, o que mais está faltando fazer? Está na hora de você enxergar que você tem também os seus deveres para comigo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa de vida eterna. Amém, Senhor. Eu não te disse que eu te dar carro, casa, família, emprego, fazenda, trator, ônibus, caminhonete. Eu te disse que eu ia te dar o reino do céu. E essas coisas eu ia acrescentar. Sabe, irmão Júnior, o que é santificação? É ser separado. Ser de santos porque eu sou santo. E hoje, o tipo de crente e o tipo de cristão confeccionado em sistemas são aqueles que são misturados. Ah, irmão, não vamos pregar isso não, senão esvazia a igreja. Ah, irmão, não posso nem falar isso, que a igreja não está preparada. Ah, os irmãos não estão preparados. Não. 2022 anos, nós não estamos preparados, vai se preparar até quando? Mas quanto tempo falta para se preparar? Sendo que Cristo avisou, Pedro, olha, eu comecei a falar a verdade, e Pedro gritou, olha, mestre, o discurso está duro, o povo está indo embora. Ele olhou para Pedro e disse, ué, Pedro, você quer ir também? Você só vai adquirir preparação ouvindo a verdade. Deus recolheu minha mãe e eu tive a verdade, que a minha fé era abstrata, fé irreal. Eu não tinha fé realmente em Cristo. Eu tinha fé no poder dele, no que ele falava, mas não queria ele na minha vida. Então foi desmontado aquele castelo de areia. E eu tive contato com a realidade da fé. E aí se pergunta, o porquê que parou? O porquê que desistiu? É porque nunca foi convertido de verdade. Como que faz para se converter? Primeira coisa, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Ah, irmão, voltei a fumar. Ah, voltei a beber. Ah, voltei a usar droga. Ah, voltei a me prostituir. Ah, voltei... É porque você nunca se arrependeu de verdade. Todos que ele curava, ele disse, vai e não peques mais. Não deu tempo do ladrão da cruz batizar, mas ele se arrependeu profundamente. Eu sou pecador, eu sou ladrão, mas você é justo. Lembra de mim quando estiver no paraíso. Ainda hoje, já que você se arrependeu, você vai estar comigo no paraíso. Dá mais um glória, porque não interessa o que você cometeu. Eu te trouxe nessa live para te dizer, se houver arrependimento, o meu amor vai cobrir uma multidão de pecado. Acha, cura, libertação, soltura dentro da tua alma. Glória a Deus. Homem não tem fé para te dar. Ninguém tem a chave de lá. Eles não carregam cravo na cabeça, nem furo nas mãos, nem no pé. Arlado deles não está lancetado. Eles não se chamam rei do rei, nem senhor do senhor. Quem tirou tua liberdade? Quem foi que você não tem uma liberdade? Eu que tenho poder no céu, na terra, no inferno embaixo dela. Eu que tenho a chave. E quando eu entro, quem está preso fica solto. Posso entrar e fazer morrer de você? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, se ali com ele. Você está ouvindo Deus falar com você? E você está esperando o quê? Tomar atitude. Até quando você vai ser refém dos dogmas, das crenças limitantes? Até quando você vai ter protocolo? E achar que eu tenho que entrar pelo caminho que você acha que eu tenho que entrar. Eu estou esperando Deus fazer um milagre. Aí eu te pergunto, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Nunca você vai conseguir codificar por onde eu chego, por onde eu entro, por onde eu saio. O dia que você entender, é sinal que eu deixei de ser Deus. Eu só quero que você saia desse stop line. Eu só quero que você saia desse offline. Eu só quero que você saia dessa parasita. Não seja vagaroso nos cuidados, mas fervoroso no espírito.
Começa a orar, Senhor, devolve a visão, devolve a revelação, devolve a comunhão, devolve a canção, devolve o assunto, traz para mim a comunhão de volta, que eu vou voltar a expulsar, curar, testemunhar, evangelizar. Trabalha para mim, você vai ver as coisas fluir na tua vida. É dando que se recebe. Já dei para você esse código. Tudo que tiver que os homens vos façam, façai vós primeiro. Quer saber a receita do milagre? Seja um milagre na vida de alguém. Jesus em nenhum momento pagou plano funerário. Em nenhum momento, Jesus, quando disse que ia morrer, ficou preocupado onde ele ia ser enterrado. Sabe por quê? Quem é milagre na vida de alguém, o céu cria caminho para alguém ou algo ser milagre na vida dele. A hora que ele foi crucificado, que ele rendeu o Espírito ao Pai, apareceu um. José de Arimateia. Eu tenho uma cova novinha. Ninguém foi sepultado nela. Eu quero o corpo dele para sepultar. Abre a tua boca e dá glória. Aquilo que você precisa já está pronto na mão do futuro. Eu só quero você se preparar em fé para me entregar para você. Chega de falar comigo só para pedir. Começa a agradecer que você já ganhou. Não vem trazer para mim ordem de serviço, não. Já está pronto. Começa a agradecer pela fé antes de você receber. Taca a conta, pega ela e assim que você olhar o valor da conta, já solta um glória. Senhor, eu te agradeço por essa conta da paga, porque eu tenho fé que tu já pagou. A hora que você vê o diagnóstico, olha no exame e fala, eu te agradeço, Senhor, por essa cura, porque tu já me libertou. A hora que você receber a sentença, olha o dado e diz, eu te agradeço, porque pela tua força, Satanás já está debaixo da planta do meu pé, e não tem ninguém que intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que justifica. Não tem altura, não tem profundidade, não tem presente, não tem porvir, não tem anjo, nem potestade. Ninguém vai separar você do meu amor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmão Júnior, o assunto aqui é amor. Sabe o que significa santificação? Ser separado. E como exemplificar o que é ser separado? Toda criança, antes de andar, ela engatia. E para aprender a se firmar, quando ela anda, ela começa a palpar mesa, cadeira, sofá, puff, bola, brinquedo, batente de porta. Mas quando ela vê a mãe, ou quando ela vê o pai e a mãe faz questão de abrir o braço e de estimular ela a desapegar das coisas. Para ela andar, ela é obrigada a soltar tudo que ela está segurando. Por que ela solta tudo sabendo que ela não sabe andar? Mas ela se esforça. Porque ela ama o pai e ela ama a mãe mais que as coisas. Glória ao nome do Senhor. A criança solta a mão da cadeira, ela solta a mão do puff, ela solta a mão do sofá, ela solta a mão dos lugares que ela está segurando, para ir de encontro à mãe, porque a mãe vale mais que aquilo que ela está segurando. A mãe vale mais se ela cair, vale mais no prato do pai do que cair no chão. Então você está pegado na coisa material, na guerra, na luta, na prova, naquilo que Satanás falou, na sentença que te deram, no desânimo, no desgosto, no desprezo. Solta da mão de tudo isso e vem pro pai. Vem para a palavra, vem para a mãe. Eu estou de braço aberto dizendo, eu te amo e estou no mesmo lugar que você me deixou, te esperando para te abraçar. Quem acredita, glorifica agora. Glória a Deus. Glória. Você receba essa comunhão. Chega de ser apegado. Primeiro mandamento. Ame a Deus sobre todas as coisas. Mais que mãe, pai, filho, nora, sogro, sogra, genro, dinheiro, casa, trabalho, emprego, dignidade, honra, moral. Ame Ele mais que tudo. Desapega, vem pro braço do Pai. Eu vou criar na tua vida um cântico novo, confeccionado agora do reino da minha glória para você cantar. Glória. Aleluia. Chega de você se sentir insensível, incapaz, incompleto, inseguro, temeroso,
intimidado. Pedro ficou vitimizado. Os discípulos também ficou. Mas na hora que Jesus apareceu, ele disse: Pedro, você me ama? O amor cobre uma multidão de pecados. Já está tudo resolvido. Você me negou, falou que não me conhecia, o galo cantou, você voltou a pescar, fez tudo que eu não mandei você fazer, desapega. Eu te disse que você é pescador de homem. Para de ficar pescando peixe. Eu te amo. A minha parte já está resolvida. O meu amor é imparcial. O meu amor não é material. O meu amor não é humano. Eu amo incondicionalmente. Eu te amo e vim te conversar que eu te amo. E você, como que está teu sentimento? Glória a Deus. Pedro não aguentou, entristeceu. Ah, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então tá bom. Prova para mim a atitude que você me ama. Apacenta minhas ovelhas. Prova em atitude que você me ama. Apacenta meus cordeiros. Você quer provar para mim que você me ama? Começa a apacentar. Guarda os meus mandamentos, guarda a minha doutrina, executa e faz o que eu tenho que fazer. Eu já te chamei, já te ungi, já te converti, já te chamei, já te coloquei dom, já te limpei, já te perdoei, já te justifiquei, e você está aí parasita. Ai, eu fiquei preso naquela falta. Ai, eu fiquei preso naquele problema. Ai, eu fiquei preso naquela guerra. Ai, eu estou desanimado, sabe, irmão? Como que vão falar? Ai, vou orar na minha cara. Ai, eu não tenho mais força de congregar. Ai, eles não vão me aceitar. Ah, será que eu tenho liberdade? Ai, eu não consigo orar. Ai, eu não... Quem falou para você que você precisa de intermediário? Sendo que eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, disse Cristo Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Se humilhe aos pés de Cristo, que será restituído tudo aquilo que Satanás roubou de você. Eu não preciso do homem para te restituir. Eu preciso do teu arrependimento para me restabelecer tudo aquilo que você perdeu. Arrependei-vos, pois é chegado sobre vós o reino do céu. Irmãos e irmãs, amados e queridos ouvintes, visitantes, desejosos, famintos pela vida eterna. Glória a Deus. Tudo irá cessar. Mas o amor triunfará no dia do juízo. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Se você não ama teu irmão, se você aborrece teu irmão, é sinal que você não ama Deus. É sinal que você nunca viu Ele. Porque quem não ama nas trevas, não é dele, não fala por Ele. Quem não ama não reconhece o trabalho de Cristo. Se torna insensível por aquilo que Cristo fez. Ah, mais de 2000 anos atrás, eles ainda estão com essa história ainda. Ah, os irmãos ainda estão acreditando. É isso que a falta de amor faz. A ingratidão do povo fez eles levantar líderes. A ingratidão do povo fez eles levantar líder. Olha, Deus, nós não quer mais tu falar com nós quer um rei. Ingratidão. Porque não foi eles que ficou no chicote do Egito de Faraó. Foi os pais deles. Ingratidão faz isso. Quando você não tinha autonomia, quando você não tinha nada do que você tem hoje, quando você não vivia, quando você não provou dos bens futuros, você tinha gratidão. Depois que você desfrutou tudo, não quero mais não. Pra que congregar esses irmãos aí, essa igreja, esse pessoal, sabe, gente pobre, gente com a mente travada, gente limitado, sabe? A mesma coisa. Tá bom. Foi dito assim, tudo que você quer que vos faça, faça primeiro. Se você tá sentindo que ele é travado, seja solto, carrega a chave para destravar quem está travado. Seja a libertação que você quer que os outros estejam. Eles não estão pregando, ora na oração de agradecimento e prega dentro da igreja. Eles não estão anunciando, levanta o testemunho. Eles não estão pregando, fica do lado de fora da igreja e cada irmão que você saudar, prega para ele. A fonte do Espírito, ninguém tampa ela. Se bloquear embaixo, estoura em cima. Se bloquear na esquerda, estoura na direita. Se bloquear na direita, estoura na esquerda. Mas ninguém cala a boca de quem tem o Espírito Santo
em atividade dentro dele. Eu não posso colocar vinho novo em odre velho. Ou seja, você já tem seus protocolos, seus caminhos pré-estabelecidos. Daquilo que você achar, tem 30 anos de crente, há 40 anos, eu já ouvi. Eu sou velho, mano. Eu já passei muita coisa. Presta atenção, o Espírito Santo é mais velho que eu e você junto. E ele discerne tudo por ninguém é discernido. Caia sobre você agora essas escamas de incredulidade, de paradigma de dogma. Viva a fluidade, o renovo do Espírito, porque senão no inferno é que você vai morar. Saudosismo. Antigamente, irmão, na década de 80, na década de 90, antigamente eu era assim, que nem o irmão, fervoroso, eu congregava direto. Agora, irmão, já passei tanta guerra, você vai aprendendo, né, irmão? Aí você vai diminuindo. Isso é o diabo falando na boca dessa pessoa. Sabe por quê? O Espírito Santo se renova a cada manhã, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. E o fim da vida de um cristão tem que ser mais poderoso do que o começo da caminhada. Elias era homem que nem nós. O fim da carreira dele foi tão terrível que a morte não teve coragem de vir buscar ele. Quem buscou ele foi carro e cavalo de fogo. Porque ele estava tomado e cheio do Espírito. Haja comunhão em você agora, o fim da sua carreira, semelhante ao começo em Cristo. Anuncia, ora, prega, testemunha, cura, liberta e dá motivação de fé para quem está chegando. Glória a Deus. Chega de afundar o barco dos outros, já que você está afundado. Irmão, quem sabe, quando eu era novo eu vivia, sabe? Mas aí você vai ganhando mais entendimento, né, irmão? É tanta coisa que nós faz sem entendimento, sem luz. Agora nós temos mais entendimento, né, mano? Não faz muita coisa. Cristo disse, se você não se tornar como uma criança, você não entra no reino do céu. Criança, se mandar pôr a mão na luz, no fogo ela põe, na tomada ela põe, porque ela tem energia. Ela só quer fazer. O que eu te ensinar, você faz. O que for o homem, carne, protocolo, regra, dogma, glória, amarra tudo e joga na caçamba. Isso vai impedindo você da glória e ser fluido do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Pedro andou com Jesus, achava que ele tinha os caminhos e a senha. Eu dei uma visão para ele dos animais, ele já soltou. Isso é animal impuro. Cristo apareceu para ele e disse, não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. Come e bebe que a tua jornada é longa. Você não sabe de alma, você não conhece de coração e você não entende de amor. Quem para você é lixo, para mim tem valor. Eu vou no aterro sanitário agora e quem está cheio de escombro, eu arranco e restauro e ponho do teu lado para dar glória com você. Isso é amor. Você não merecia eu te amar. Eu te amei voluntário. E você é egoísta que não compartilha o amor que eu tenho por você. Para quem que você falou hoje das minhas boas novas? Para quem que você levou no batismo esse ano? O ano passado, quem que você levou no batismo? Quantos cultos você foi ano passado? Agora quando você foi esse? Quantas orações você foi no ano passado? Ou quando você está indo esse ano? A cada dia, em vez de você crescer, você regride. A cada dia, em vez de você expandir, você esfria. E hoje o teu assunto é governo. Hoje o teu assunto é economia. Hoje o teu assunto é ONU. Hoje o teu assunto é status. Hoje o teu assunto é posição. Hoje o teu assunto é QI. Glória ao nome do Senhor. Hoje o teu assunto é contemporâneo. É a realidade humana. É o mundo dos homens. É o sentimento dos homens. E aí o céu te anuncia. Até quando? Ó incrédulo, eu estarei convosco, homens de pouca fé. Tentaram expulsar os demônios lá do menino lunático, não conseguiu. Por quê? Não tinha a prática do jejum. 58 de Isaías, explica o jejum. Livro de Isaías, capítulo 58. Jejum não é só de ficar comida, de comer, de beber, não. É para refundir em você a caridade, os bons tratos, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Nisso pensai. Ou seja, já tem um script do que você tem que pensar. Não, você só pende para aquilo que é questionável. Aquilo que é deleitaísmo. Você só se alegra no momento, mas não tem eficácia na tua salvação. Você gosta daquela pregação que te promove a elucidação. Você bate, você pula, você sabateia, você fala língua, você se alegra, você aquece, você chora, você ri, você pula. E quando chega na porta do culto, a pessoa te pergunta, qual foi a palavra? Irmão, não sei.
Foi tanta glória que eu nem ouvi. Por isso que o diabo te saqueia. Porque Paulo disse, oferecei a Deus um culto racional. Você tem que ouvir, entender e praticar. Não é só se alegrar que você está ouvindo. Todo culto para você é festa. Ah, nós fomos numa festa, irmão, foi uma glória. Nossa, irmão, que festa. Mas peraí, você está em tempo de guerra. Você está festejando? Por isso que o diabo te saqueia. Desde quando Cristo veio na terra, ele disse, vim, não pensais que eu vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz, mas sim a guerra, a distinção. Pai contra filho, filho contra pai. Porque onde entra a verdade, as trevas querem matar e ofuscar. Por isso você incomoda. Quem tem luz não é chamado. Quem tem luz não é abraçado. Quem tem luz, o diabo respeita e tem medo dele. Agora, quem tem dom, prega com dom e o diabo dentro dele. Quem tem dom não vai na casa do humilde. Daquele que parou de congregar, daquele que está ferido, daquele que está machucado, que foi maltratado, desrespeitado, que pediu um sal e não foram fazer, que morreu alguém da família e não fizeram funeral, que deu coleta o ano inteiro e quando precisou, ninguém foi levar a cesta básica, ficou internado no hospital e ninguém foi lá visitar, precisou de sangue e ninguém foi dar. Quem tem dom não quer ir nessas casas. Ele quer onde tem banquete, onde tem churrasco, onde tem bebida, onde pode vender colchão, gravata, terno, onde pode ser beneficiado. Ele quer ir aonde tem o importe. Ele não vai onde o Espírito Santo manda. Em nome de Jesus, haja luz que eu vou levantar um exército aqui de verdadeiros missionários. Glória a Deus. Aleluia. Estou te enviando entre lobos, entre cobras, para desmascarar esse evangelho demoníaco que está sendo dito no meio do povo. Evangelho não é palavra, é ação. Igreja não é tempo de quatro paredes. Igreja é as duas pernas e nós juntos, dando glória, expulsando demônio, curando enfermo e anunciando, Cristo está voltando. Isso é igreja. Não é defender placa, defender ministério, defender localidade, defender instituição, defender CNPJ. Cristo não veio denunciar nada do judaísmo. Ele só veio fazer o que os sacerdotes, escribas, fariseus, judeu não fazia. O que você tem que fazer é o que eles não estão fazendo. Não é para denunciar o que eles estão fazendo. Não é para criticar, para reunir, para blasfemar, para escarnecer. A palavra nunca provou e nunca atestou montinho e nem conspiração contra ninguém. Até os discípulos que falaram contra Jesus, ele não denunciou eles. Jesus andou com eles 3 anos e meio. E na Santa Ceia disse, um de vós é o diabo. E ele escolheu Judas sabendo que ele não ia ser convertido. E mesmo assim, não denunciou. E não lançou no rosto que Judas era traidor. Você tem a língua muito grande. Tudo você questiona. Tudo você reclama. Tudo você acha que você tem a verdade e a razão. Olha como que está a sua vida. Esses demônios de conspiração estão amarrando o teu caminho. Fecha a tua boca, porque o verdadeiro homem que carrega Deus, a boca dele é fonte limpa. Ele fala para edificar, ele fala para alegrar, ele fala para subir, e não para descer, para amarrar nem para prender. Ele fala para soltar. Haja santificação nos teus lábios. Assunto questionável, assuntos desprezíveis, assunto desgradante, assuntos dissolvíveis, é o que você está acostumado a fazer. Você se reúne para afinetar. Você parece que trabalha no jornalismo satânico. Chega perto de você, só tem notícia ruim. Ah, ficou sabendo, aquele irmão caiu, ó, aquele lá pecou, ó, aquele lá, e, tá vendo, eu falei pra você, tá vendo, parecia que era tão crente, parecia que era... Hora de trabalhar pro diabo, porque mensageiro de notícia ruim, quando entrava na guerra morria, mas mensageiro de notícia boa, ele entrava no campo do inimigo e saía com vida. Haja boas novas, notícia de salvação na tua boca, depois dessa comunhão. Isso. Glória a Deus. A ingratidão faz você querer só pra você. Todo dia você só se ajunta para me pedir. Qual dia você vai começar a me dar?
Eu já fiz o que eu tinha que fazer para você. Agora eu preciso de ver o que você quer fazer para mim. 1h45. Irmão Júnior, tudo que foi dito aqui, ele se atesta dentro da palavra. E se alguém fala, fale pela palavra de Deus, para a honra e a glória de Deus. Então, para certificar que tudo que foi dito aqui está dentro do selo da palavra, todos que puderem, aonde tiver, compartilha dessa comunhão. Abra a tua Bíblia e vá nos Evangelhos, segundo João, capítulo 2. Evangelho segundo São João, capítulo 2. É a mensagem que ficará para ser refletida, vivenciada e praticada em Cristo. Evangelho segundo João, capítulo 2. Irmão Júnior, você te lê para nós, irmão? Tem como ler aí? Irmão, irmão, não se preocupa com o horário não, tá, irmão? Se passar um pouquinho não tem problema não. Glória a Deus. Fica na comunhão. Fica na comunhão. As bodas em Caná, a água feita vinho. Façamos a leitura ajudado, guiado pelo Espírito Santo, aonde disse assim: e ao terceiro dia, fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação do gentil. E cada uma cabia 2 ou 3 amudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, bem sabia o servente que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seu discípulo, e ficaram ali não muitos dias. Glória ao nome do Senhor. Presta bem atenção ao que foi dito aqui. Todo homem põe primeiro o vinho bom. O que significa isso? No começo da tua fé. No começo da tua fé, você põe vinho bom. Você põe virtude, você põe comunhão, você põe disposição, você põe alegria, você põe vontade, você põe fervor. Aí depois que você já viveu muito isso, você começa a jogar inferior. Mas eu não sou assim, eu não trabalho como homem. Eu sou Deus. Eu sou espírito e vida. E eu deixo o melhor para o fim. Até hoje você está me dando o pior. Começa a dar o melhor. Vinho, quanto mais velho ele fica, é melhor o sabor. Olha o sabor que você está dando. Olha o tempo que você já está comigo. Você ainda está arrumando leite. Não posso te dar alimento sólido. Até quando? Prova tuas próprias obras. Pesa os teus próprios comportamentos na balança. Vê quem você é, se a tua luz não é trevas. Mentir no seio dos irmãos é fácil. Aparentar ser o que não é também é fácil. Mas eu conheço do que está dentro e não do que está fora. Cada almude, irmão, cabia 36 litros. Ou seja, dá 108 litros. 3 almudes, 108 litros de água. Se a 6 talhas, que cabia 2 ou 3 almudes, aí você faz as contas. Quantas talhas de 100 litros? São 600 litros de vinho. O senhor não trabalha com pouca coisa. É muita coisa. 600 litros de vinho. Tenta imaginar. Aí o mestre-sala vai lá e prova. E quando prova, tem gosto de vinho. Ou seja, a viscosidade da água era água. Mas o sabor era vinho. Você não vai ser anjo. Não vai crescer asa em você. Você não vai andar com grinalda de ouro. Não, você vai ser ser humano. Mas a sobra vai ser de anjo. A sobra vai ser de ministro. A sobra vai ser de santificador. A sobra vai ser de purificação. Ou a aparência da tua vida vai ser de humano. Mas você vai ter sabor de vinho. A casa é simples. O carro é simples. A roupa é simples. Mas dentro tem fogo. Dentro tem poder. Dentro tem glória. Dentro tem virtude. Dentro tem temor. Tem santificação, purificação, comunhão e glória. Acima de tudo, receba amor para viver e defender o evangelho. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Posso se transformar nessa live?
Para de ser menino, vagaroso no cuidado. Com mimimi. Ah, não falaram. Ó, se não for mais, se não falar comigo, eu não vou mais. Ah, pregaram para mim, não cumpriram. Ah, não me saudaram. Ah, não me falaram. Presta bem atenção. Tem casa que eu não deixo entrar ancião, nem diácono, nem cooperador, nem evangelista, nem profeta. Porque tem casa que eu mesmo quero visitar. E Daniel estava na cova do leão. Não foi ninguém pregar para ele. A hora que o rei gritou, ele disse: ó rei, viva para sempre, porque o meu Deus me livrou da boca do leão. Se você estiver embaixo com temor e amor, eu estou com você. Se estiver em cima, eu estou com você. Nas águas eu estou, no fogo eu estou, no calabouço eu estou, na cova eu estou. Aí você for com temor, eu rei e estou com você. Não está escrito que ninguém pregou para Davi a hora que ele olhou para o monte. Ele disse essas palavras: da onde lhe virá o socorro? Não desceu anjo, querubim, serafim, não desceu animal simbólico, não desceu outra criatura, não veio o Espírito Santo, não veio ninguém. Mas ele foi apoderado pelo Espírito de Deus nele. E dentro dele, ele respondeu: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não é homem que vai assinar, não é mulher que vai assinar, não é filho, não é pai, não é mãe. Eu que vou assinar, estou entrando no céu. Estou já te anciando hoje. Vós já está limpo pela palavra. A sentença da tua vida está nessa pregação. Vou transformar você em vinho e do melhor. Glória a Deus. Chega de se bebedar e agora querer colocar o pior. Orou bastante, congregou bastante, pregou bastante, atendeu bastante, e aí quer pôr na minha obra agora o pior vinho. Vai se arrepender, consagrar e trazer assunto novo, revelação nova, pregação nova, senão eu vou te arrancar daí também. Não vem colocando qualquer coisa, não. Aqui tem dono. Alamaia. Glória. Todo homem gosta de pôr o primeiro vinho e depois quer vir com a minha boca. No início é orar. Agora tá orando de pé, que nem girafa. Não consegue nem ajoelhar. Alabacataria. Glória a Deus. Se ora, é só para pedir. Vai na casa de alguém, irmão, vamos fazer só um Pai Nosso. Concordo que a oração do Pai Nosso é fraca. Vamos fazer só um Pai Nosso, sabe, irmão? Não dá para orar, né? Porque né, a mãe não vai trabalhar, tem vizinho, tem irmão. No início você tinha bom vinho, tinha visão, tinha cântico espiritual, tinha interpretação de língua, tinha cura, tinha profecia, tinha manifestação, evidência de promessa. Cadê esse bom vinho? Onde está? Glória a Deus. Eu disse que nos últimos dias ia ter dispensação na terra que nunca houve. Eu não sou dessa antiga, eu só tenho 34 anos. Eu estou vivendo ela agora. Não existe saudosismo. Tinha Deus dos antigos, tem Deus dos novos e tem Deus do quem vai vir ainda. Porque quem buscar tem, quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta abre. Começa a pedir, começa a buscar e começa a clamar. Vou te encher de novo. Aleluia. Não dá mais para você escandalizar quem um dia foi edificado por você mesmo. Hoje, na casa dos crentes não tem Bíblia aberta, mas tem canal de TV aberto. Ninguém canta aí na casa dos crentes, mas funk tá até no toque do telefone. E você fala que você é meu servo. Seja santo porque eu sou santo. Quem é santo é separado. E se o mundo te engorda e te alegra, é porque você é amigo do mundo. Quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Glória a Deus. Aqueles que estão em Cristo, o mundo irá vos aborrecer. Por que ele não vai ser crente? Eu amo os que me amam. Pai, tá aqui tudo que tu me deste. Só se perdeu o filho da perdição. Aquele que sabe que está errado, já foi iluminado, já foi esclarecido e quer continuar no erro. Quer ser filho da perdição. Estava perdido, eu esclareci e continua sendo. Te trouxe hoje, dentro desse vídeo, para te dizer, das escombros da morte, eu já te tirei. Te lavei, te purifiquei. E te disse que eu estou de braço aberto, esperando você novamente voltar, desfrutar dos bens da vida futura. Satanás
ele não irá investir contra aquele que não carrega a luz. Ele não quer quem está na luz das trevas, ele quer quem está na luz. Porque quem tem luz tem entendimento, tem conhecimento, e Satanás tem medo dele. Agora quem tem dom, quem tem poder, quem tem manifestação, Satanás engana, enrola, mata e destrói, e ainda rouba o que ele ganhou. Para de ficar parado. Para de não agir. Para de ficar mendigando. Porque hoje, o que pegou Pedro e João no tempo famoso, está aqui dentro dessa live. Ele estava pedindo, ai, me ajuda, ora por mim. Todo mundo que você encontra, ai, irmão, estou na aflição. Ora por mim, irmão, estou tão provado. Ah, estou tão desanimado, irmão. Oh, estou tão triste. Ai, irmão, estou tão abalado. Peraí. Você não tem o Espírito Santo em você? Tua oração não é ouvida? Todo dia você está provado, todo dia você está encarcerado, todo dia você está vitimizado. Olha o que Pedro e João disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Sabe o que eles tinham? Autoridade. Eles deram uma ordem, porque quem está em Cristo está no Pai. Quem está no Pai está em Cristo. Quem está em Cristo está no Pai tem obra, tem fruto, tem virtude, tem poder e tem glória. Esse demônio está engordando dentro da tua casa, dentro da tua vida, porque você dá legalidade para ele. Você fala que você não aguenta, que você não vai conseguir, que você não vai alcançar, que não vai cumprir, e o diabo vai engordando. Aí eu tenho que vir com a minha espada do Espírito, chamada Palavra de Deus, e cortar em 7 lugares. Por que eu tenho que cortar em 7 lugares? Para ele não achar o caminho para voltar de novo. Então agora, na comunhão que está aqui, abre 7 portas da tua vida. Eu estou partindo de demônios que engordou todos esses dias pela tua própria boca para sair por 7 caminhos. Se você tiver glória, ele nunca mais volta. Vitimiza assim, sai do teu caminho. Outro aqui de espírito, entra na comunhão e do glória agora. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em odre novo. Te remendei e te dei uma túnica nova. Estou trocando a tua mita, estou limpando a tua veste, estou justificando perante o inimigo. E agora, nós vamos buscar comunhão para tenaz vir para tua boca. Aleluia. Glória a Deus. Chega de você dar o fim que você quer. Para Cristo, o fim das coisas é melhor que o começo. Lá estamos entrando no princípio do fim. Do princípio do fim. Tem que ser melhor que o início da graça. Com mais virtude, mais comunhão, mais glória. Mais temor, mais poder, mais glória, mais comunhão, mais consagração. O funk não vale mais que o poder de Deus. A cocaína não vale mais que o poder de Deus. A prostituição não vale mais que o poder de Deus. A internet não vale mais que o Espírito Santo. O WhatsApp, o Instagram, o Face, a tua conta bancária não tem mais poder que o Espírito Santo dentro de você. Você tem que ser tomado, transbordado, porque senão isso vai engolir e esfriar a tua fé. Hoje, essa live deixou a sentença no teu caminho. Quero te transformar de uma vez por todas e fazer você encontrar comigo de verdade. Você viveu até hoje um namoro. Estou esperando você nas águas do batismo. Quero aliança. Eu quero compromisso e comprometimento. Eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Até hoje te sustentei pela promessa que eu fiz para alguém na tua vida. Eu marquei a vida de alguém e disse que você era meu. Eu marquei a vida de alguém e falei que você não ia se perder. Eu falei para mim que o que eu comecei na sua vida eu ia terminar. E agora eu estou movendo as placas tectônicas da tua vida. Ou rindo, chorando, ou querendo ou não. Aquilo que é meu, que está em você, vai começar a produzir agora. Haja em nome do Senhor Jesus um sufocamento da tua carne e uma expansão do teu espírito. Porque hoje eu reinicio você com a vitória a partir dessa comunhão. É o que Deus pôs, irmão Júnior, no meu coração para compartilhar. Prodígio, milagre e maravilha tem bastante. Mas como começou com canção, vai terminar com canção. Transformação da água feita vinho. Quem foi que disse que Deus te abandonou? Qual foi o motivo que te fez pensar assim? Deus
nunca deixou um filho seu sozinho, abandonado no caminho. Volta, volta, alegria. Estão falando que você não vai reaparecer, mas foi Deus que te alistou para vencer essa guerra. E aqueles que te fez chorar vão ter que perceber quanto Deus te ama. Então levanta daí e vamos juntos caminhar. Ergue a cabeça e começa a marchar. Tu és um guerreiro e guerreiro, não podem parar. Do jeito que tá não vai ficar. Levanta daí e vamos juntos caminhar. Ergue a cabeça e começam a louvar. Vocês são guerreiros e guerreiros. Você nasceu para me louvar. Quem foi que disse que Deus te abandonou? Qual foi o motivo que te fez pensar assim? Deus nunca deixou um filho seu sozinho, abandonado no caminho. Estão falando que você não vai permanecer, mas foi Deus que te alistou para vencer essa guerra. E aqueles que te fez chorar vão ter que perceber quanto Deus te ama. Levanta do escombro da guerra e da prova agora. Levanta daí e vamos juntos caminhar. Pega a cabeça e começa a marchar. Você é guerreiro e guerreiro. O mal não vai te matar. Glória a Deus. Glória a Deus. Pega a cabeça. Quem te chamou, leão da tribo de Judá. Nós somos guerreiros e guerreiros. Pela fé no céu vamos morar. Glória a Deus. Transformação da água feita vinho. Deus que abençoe, meu caro irmão, e a irmandade, pela comunhão e a compartilha de gratidão que estendeu sobre cada um de vós. Amém. Deus abençoe, irmão. Já fica o convite para o irmão retornar. O irmão falou ainda que tem umas obras aí sem contar ainda, não tem tempo. Glória a Deus. Sempre dá a última saudação aí para o povo, dá a última. Sinto. Amados e queridos irmãos, que a santíssima paz de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com a transformação da santíssima palavra, permaneça em nossos corações para a vida eterna. Um grande abraço, amém. Um beijo, a saudação do Ósculo Santo no teu coração. Paz, alegria, um ótimo final de semana. Amo todos vocês em Cristo. Amém. Deus abençoe. O irmão tem um canal no YouTube, irmão Charles? Isso. Deus preparou para nós fazer um canal no YouTube, Reis na Terra. Em breve, em casa de Deus, vai ter mais conteúdo para nós discutinar sobre o reino do céu e a justiça. Isso. Deus abençoe. Irmãos, não tem nem palavra para agradecer. Não tem nem palavra para agradecer, irmão, por encerrar, só encerrar e glorificar a Deus. E eu vou assistir de novo a live.
Glória a gente que fica Jesus. aqui, eu fico comendo lá e preocupado aqui nos bastidores, está tudo certo. Eu vou assistir. Glória ao Senhor. Vocês vão compartilhar, irmão, essa live. Tem mais live lá no canal, mais obras que vocês. Irmãos, compartilhem com aqueles que precisam ouvir, que estão fracos. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Irmão, se inscreva nesse canal, irmão. Nós precisamos que essas palavras... Isso aqui, irmão, pode ser um instrumento de benção, né? De maldição naquele que não sabe usar, mas é um instrumento de benção, irmão. Quantas pessoas, na hora da angústia, desespero, uma live dessa aí... Até eu quero me batizar de novo, irmãos. Deu vontade de batizar. Glória ao Senhor, Jesus. Essa glória, esse milagre aí. Irmãos, só temos que agradecer a Deus. Que Deus abençoe a todos que estão aqui. Irmãos, olhem pelo irmão Charles. Que Deus possa abençoar ele, a casa dele, seu esposo, seus filhos. Que Deus possa revestir ele cada vez mais, guardar e proteger. Que ele volte mais vezes aqui com essa alegria. Amém. Irmãos, nós precisamos de saudade desse tempo. E nós queremos e almejamos reviver toda essa glória, todo esse... Você contando essas obras, aí eu entrava com você, irmão Charles, com você junto nas provas da sua mãe, entrando com você dentro daquele culto que o céu se abriu, que você pregou aquela palavra. Isso é coisa mais linda aqui. Tem que Deus possa te observar, irmão. Foi um prazer nos conhecer. Estamos maravilhados com as obras que Deus faz. É isso tudo que você falou. Eu estava conversando aqui antes de você entrar. Nós precisamos reposicionar de novo aquele primeiro amor, aquele primeiro desejo que nós queremos. Se falasse que Jonas engoliu a baleia, nós cria, né, irmão? Hoje já começa. Será que a baleia engoliu Jonas mesmo, né, irmão? Aí nós começa, aí nós vai só. Nós precisamos viver aqui. Irmão, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, que mais vida possa ser alcançada. Domingo, às 20 horas, vai estar o nosso irmão Robson Schmidt, irmão, da Bahia também, às 20 horas, outra live. Os irmãos compartilhem. Irmão, com alegria. Se ficar falando muito aqui, não vai estragar. Irmão Márcio de Carapicuíba mandou mensagem que roubaram a moto da filha dele, pede oração também. Amém. Deus abençoe, irmão Charles. Deus abençoe a todos que estão aqui. Mandei da Califórnia lá, irmão Charles, chamando você para ir para Califórnia. Leva eu também, viu? Amém. Glória a Jesus. Estamos juntos para a vida eterna. Deus abençoe, que a paz de Deus esteja com todos nós. Amém. Glória ao Senhor. Paz de Deus a todos, que Deus abençoe a todos, irmãos. Se inscreva, compartilhe. Aquela pessoa que você está fraca e precisa ouvir, irmão. Nessa live dessa aí, acho que eu vou ouvir umas 3. Essa noite eu nem durmo, irmão. Porque depois eu fico revendo a live. Irmãos, eu vou ver de novo, porque aí agora eu vou ouvir mesmo, assim. Irmãos, é coisa mais linda. Mande para aquele que precisa ouvir, irmão. Se inscreva no canal, nós precisamos fazer os canais, irmão, de coisas boas crescer. Porque os canais de notícia ruim têm 2 milhões, 5 milhões de seguidores. E esses canais, irmão. Uma live dessa aqui, meu Deus do céu, dá vontade até de batizar de novo. Meu Deus, assim, voltei o tempo das orações, das visitas, das obras que Deus selava com a promessa e chamava no batismo, irmão. Nós não cansava, irmão. Eu orava de dia, congregava de dia, de tarde, de noite, à noite, ia visitar, ia viajar, aquela glória. Nós precisamos reviver isso, irmão. Nós mudamos, irmão. O homem mudou. As coisas mudaram, mas Deus é o mesmo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Que Deus abençoe a todos. É um prazer ter vocês aqui. Irmãos, a princípio será de segunda, quarta e sexta às 20 horas. Mas como o irmão Charles sentiu de atender no domingo, também o irmão tem Meu Deus do céu, esse culto de hoje, meu Deus, eu vou assistir elas 3 vezes. Irmão Charles também, os demais, tem o irmão Deco, que teve conosco na quarta, tem o irmão Jó também, tá tudo no canal aí, as lives, do irmão Abraão de Arapuru, teve 2 vezes nas lives também, tem muita obra, vale a pena você rever lá essas lives, irmão, compartilhar, meu Deus, eu tô maravilhado, irmãos. Deus abençoe a todos, irmãos, e domingo esteja conosco às 20 horas. Agora eu quero assistir de novo. Vai estar no YouTube, meu irmão. Todas as lives ficam gravadas no YouTube para a pessoa rever ou compartilhar. Eu quero ver de novo. Meu Deus, eu só não chorei aqui, não pulei aqui essas obras que o irmão Charles contou, porque eu estava aqui, né? Como falar na presidência, né? Mas que a vontade era de já dar um pulo aqui, dar uma cambalhota, porque, irmão, coisa linda, as obras que Deus opera, aquela virtude, aquele poder. Só temos que agradecer a Deus, irmão. Que Deus abençoe a todos. Espero vocês no domingo. Compartilhe, se inscreva e vamos glorificar a Deus, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A paz de Deus com todos.